E aí, amigo? O tema de hoje parece um pouco com o último que eu trouxe aqui para nós, mas não é igual. É como se fosse uma consequência. Afinal, nós falamos muito no último para não impormos a nossa forma de conhecer um assunto àquele que está fragilizado, cometendo alguma distração. Hoje, a gente vai, ainda com o Espírito Emmanuel, nós vamos detalhar um pouco mais por que e como não fazer isso, de impor ao outro o conhecimento que temos. E antes disso, eu repito, vai lá, dá um like ou um dislike se você não gostar, dê sua opinião, compartilhe, deixe lá registrado uma pergunta, enfim, nos ajude a movimentar o canal, porque é movimentando que nós vamos mostrando que o canal tem utilidade para muitos. É essa a nossa grande meta, é esse o nosso grande objetivo. Mas vamos lá. O Espírito Emmanuel nos orienta sobre a obra regenerativa. Ele diz assim, é no capítulo 37 do livro Fonte Viva. Ele diz assim, peço licença para ler um trecho. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que ele despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, ele revidará com outros tantos. Se lhe destacamos a falha, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se os opinamos para que sofra o mesmo mal com que o feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em redor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, estamos aprovando o crime. Também não é por aí. Se permanecemos indiferente, que complicado. Estamos sustentando a perturbação daquele nosso irmão. Então, veja, nem ficar corrigindo de maneira agressiva, nem aplaudir falsamente para tentar trazê-lo para o nosso lado, nem sermos indiferentes. Ora, então, como é que nós vamos agir? Vamos ouvir um pouco mais o nosso amigo, o Espírito Emmanuel. Mas, se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes do perfume. Antes de tudo, sejamos humanos. Abeiremos-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Eu vou repetir. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Veja bem, é bom repetir. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado
e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os nossos prejuízos, no caso do próximo, com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre difícil zurzir e condenar, para cairmos, com certeza, nos mesmos delitos, quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Ou seja, o Espírito Emmanuel confirma que, acima de tudo, em todas as circunstâncias, nós precisamos de trazer exemplos objetivos. Às vezes, tirar a pessoa daquilo que ela está pensando com uma outra atividade útil. Nós sabemos que o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma lei divina, mas é também uma atividade abençoada, uma atividade útil, que ocupa a mente das pessoas, ocupa as mãos e a distrai de pensamentos inadequados. Quantos trabalhos nós temos à nossa disposição para oferecermos àqueles que estão se desequilibrando diante de convites desequilibrantes da vida. Quanta oportunidade temos! E aí, muitas vezes a gente fica, parece que desorientado, sem saber o que vai fazer para ajudar a pessoa, quando, na verdade, o que temos que fazer está à nossa disposição, está fácil de ser feito. Vamos dar uma tarefa útil para o outro. Desde hoje, nós temos tanta necessidade de alguém que nos ajude, por exemplo, em toda essa tecnologia nova que a gente não sabe, não conhece. E, às vezes, nós queremos ensinar e colocar na linha jovens, pessoas que nós achamos que estão se desviando. Vamos trazê-las para nos ajudar. Vamos dar para elas tarefas que elas sabem fazer e façamos com que elas se sintam úteis. Elas vão se sentir tão importantes. Elas vão ter o prazer de fazer e ensinar, porque o que mais querem, às vezes, é ajudar, é ensinar, mas nós somos distraídos na maneira de agir. Nós nos deixamos levar pelas ocupações do dia a dia e não nos deixamos levar pela oportunidade, pelo convite que nos é feito para nos ocupar e dar uma ocupação útil àqueles que estão ao nosso lado. Se não for na área de um trabalho mais efetivo, vamos tentar ajudá-los numa área de, por exemplo, fazer contatos com pessoas que precisam, às vezes, de um oi. Fulano, liga para Beltrano e vê como ele está. Pode ser importante, pode ajudar. E, naquele momento, distrai a pessoa daquele processo em que ela está caindo. Há muitas formas de nós envolvermos os nossos amores. Aqueles que estão ao nosso lado, às vezes eles não querem cair, mas o convite que lhes chega é o convite para o equívoco. Porque nós outros que temos oportunidade de convidar para algo útil, nós, às vezes, colocamos a repreensão, a crítica, a intolerância antes de qualquer convite. Aí, ele prefere ir para o convite do equívoco a ficar conosco no convite do que é útil. Portanto, meus amigos, vamos pensar numa forma mais humana e cada um sabe
como pode agir. Quem somos nós daqui, por trás de uma tela, a querer ensinar vocês como fazer? Nós podemos e temos obrigação de dar dicas, mas nunca de ensinar com prepotência, porque, como todos os demais, nós também somos frágeis, nós também estamos aprendendo, nós também estamos no caminhar de acertar, se equivocar, acertar mais um pouco, torna a equivocar, caminha mais um pouco. Esta é a proposta do bem na Terra. Perseguir o bem com equilíbrio, com mansidão, trabalhando as nossas características individuais, trabalhando as nossas tendências, aproveitando até aquelas tendências que nós gostamos. E muitas vezes utilizamos para o equívoco, utilizar essas tendências para o bem, para a paz, para estender as mãos a outras criaturas que só precisam de alguém que tenha o passo um pouco mais firme do que elas e que caminhe com elas um pouco mais. Este é o convite que nós começamos assim, nas primeiras semanas do ano, a falar com cada um de vocês, de coração para coração. Vamos tentar resgatar corações que se encontram com mentes atordoadas, que se encontram confusos diante dessa postura nossa de estarmos a favor ou contra alguma coisa. É preciso que estejamos na postura do meio, de estarmos juntos, buscando o bom senso, à luz dos conhecimentos dos exemplos de Jesus, à luz do conhecimento dos princípios da doutrina espírita, que nos traz oportunidades abençoadas de corrigirmos com naturalidade os equívocos que temos cometido. E aí, os pratos da balança vão aos poucos, sem aflição, sem intolerância, sem prepotência. Os pratos da balança, aos poucos, vão pesar mais no aspecto em que nós agimos com bom senso, agimos com solidariedade, com simpatia, com tolerância, e isso vai permitindo àqueles outros que ainda estão confusos a optar por caminharem ao nosso lado. Muito importante isso, meus amigos. Temos pela frente, neste ano de 2024, muita coisa importante para fazer, muito estudo para realizar, muito apoio a distribuir. Que o façamos com alegria, que o façamos com destemor, mas de uma maneira suave, exemplificando e não condicionando ou tentando condicionar a pessoa a fazer o que é certo. Quando nós tentamos condicionar as pessoas a fazerem o que é certo, muitas vezes elas se desencantam, porque elas estão aprendendo a fazer o que é certo pelo automatismo da exigência e não pela decisão suave, tranquila, que o bom senso nos leva a tomar. Portanto, amigos, estamos com um caminho livre pela frente para mudarmos a nossa postura e, depois disso, estender as mãos àqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes confusos, sem saber para onde ir. É o nosso momento. Vamos agir com amor, vamos agir com bom senso e vamos fazer aquilo que Jesus recomendou. Fazei ao outro o que gostaríeis que vos fizessem. Vamos agir com simpatia, com companheirismo, com bom senso com o outro, como nós gostaríamos
que as pessoas agissem conosco. Este é o momento. Este é um convite real. Esta é a oportunidade que temos de enfrentar as necessidades atuais com a galhardia de quem conhece humildemente um pouco da vida de Jesus. Abraços. Deus te abençoe. Muita paz. Até a próxima oportunidade.